Olá, olá! Vamos a mais um vídeo sobre a ciência espiritual da criação. Agora tem uma explicação mais explicadinha, vamos dizer, mais extensiva. Mas para quem está pegando esse vídeo, é bom ir lá no primeiro, tá? O primeiro vídeo, para entender o que é partícula, fator, ou divindade, tronos, né? Tronos ou divindades, etc, etc. Então, vou pegar as minhas anotações, da série, é a 35. É só digitar lá digita o nome do meu canal, Maria Lina Almeida, vocês veem aí. Não precisa colocar a evolução da luz. Na ocasião, a gente era obrigada a colocar eu me dizer o e-mail, que é Maria Lina, né? Depois, foi esse ano, eu acho, que veio uma novidade de a pessoa poderia colocar o nome que quisesse. Mas como já estava assim, e escrito Evolução da Luz, então aí poderiam pensar que seria outro canal, né? Então eu deixei assim. Então digita lá o meu nome, digita a ciência espiritual da criação, número tal, número 1, número 2, 3, 4, 20, 35. Só isso. Essa é a série dos diversos vídeos, não é isso? Se bem que pode, né? Pode digitar o 410 e o meu nome, mas quando quiser, ou pode digitar esse assim, ou o vídeo 410. E as tais telinhas que aparecem só para atrapalhar, né? Bom, então vamos. Não é isso, não é esse estudo que vai evoluir as pessoas, mas conhecimento ajuda às vezes, porque começamos a entender a criação, né? Como é que ela acontece, né? E muita gente não se interessa, outras pessoas se interessam, então, que isso é a ciência espiritual mesmo, é o que acontece, que os engenheiros cósmicos sabem, veem, e cada um se dedica a estudar o que gosta, né? Então, o meu canal, vamos dizer, é diversificado, né? Tem a Família da Luz, tem sobre extraterrestres, essa. Agora também tem o Evangelho, de vez em quando eu coloco, e outros, né? Outras informações diversas, né? Não sigo uma linha, porque geralmente a maioria dos canais seguem só uma linha, né? Por exemplo, eu podia fazer só o canal sobre só a ciência espiritual. Mas não é o suficiente, a gente tem que saber outras coisas, principalmente para a nossa evolução. Bom, então vamos lá. Começar. Planos da vida. Vocês podem chamar também fases da criação. Planos da criação. Primeiro plano, segundo plano. Primeira fase, como quiser. Até pode dizer a primeira dimensão, né? Também não é assim errado dizer, né? Então, o primeiro plano da vida, recordando,
Aqui na Terra, a criação, nós temos 7 planos, né, da vida, até chegar à consciência, o plano da consciência. E esses 7, recordando, e os 7 planos da vida são os 7 tronos do Criador, ou as 7 divindades, ou os 7 logos, ou os 7 orixás na Umbanda. São sinônimos, é a mesma coisa. Então, o primeiro plano da vida é o fatoral ou divino. Ou seja, o primeiro plano da vida é quando o Criador, o Deus, né, o Criador, lança... Vou botar o Criador aqui. Criador lança a sua partículazinha. A sua partícula que é a menor que existe no universo. E ela não é só assim, ela tem uma forma reta e aqui ela vai ter, ou pode ser feminina, ou pode ser uma geometria masculina, N de formas de fatores. Bom, após ele lançar esse fator, nós temos a segunda etapa, o segundo plano da vida, que é o virginal ou essencial. É quando o futuro ser vai escolher ou vai ser atraído por uma essência, chamado virginal. E realmente ele veio já do Criador, ele ainda não tem forma, não tem nada, entende? É como se fosse aquela coisinha pequenininha, quando o óvulo da mulher é penetrado pela semente do homem, ali é um negócio também virginal, ainda não tem formação. Então é assim também. Então, o segundo plano é o virginal essencial, que é aquilo que eu já expliquei, ó. Ele vem vertical, a partícula, o fator vem vertical, e temos 1, 2, 3, 4, 7 com ele, né? 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai descer verticalmente e vai estacionar numa dessas, vamos chamar energias horizontais. Ele vem na vertical. E aqui nós temos mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai aqui, depois... Bom, então vamos. O terceiro plano da vida é o elemental ou energético. Porque temos a qualidade e a qualificação, né? Vem a qualidade, depois vem a qualificação, né? Que me parece, se não estou enganada, já é no terceiro, a qualificação, que é o elemento ou energético. Já é uma energia no terceiro plano. Já vai receber um tipo de energia. No quarto plano da vida, ele é dual ou bioenergético. Dual, bioenergético, vamos ter duas energias.
No quinto plano da vida, é chamado encantado, ou trio energético, ou seja, 3 energias eletromagnéticas, né? No sexto plano da vida, que já é o natural, ou polienergético. Poli é 4 ou várias energias, polienergético. Acho que são 4, né? Se não for 4, as 4 energias são várias, né? Não vou agora ver o significado, para não perder tempo. E temos a última, que é o sétimo plano da vida, que é o mental ou consciencial. É quando a gente dá conta que existe. Por exemplo, o animal, quando ele sai de vegetal para animal, ele já tem uma consciência, não é igual à nossa. Mas ele já sabe, ele já tem aquela vida consciente. Tanto que a inteligência dele já trabalha com... Tenho medo desse ser humano, corre. Mas esse ser humano é bom, porque ele tem clarividência. Os animais têm clarividência. Ou ele pode ficar assustado por alguma coisa, ou trazer um trauma de vida passada. O bicho, quando não evolui, ele vem novamente reencarnar. Então, às vezes, o animal ele traz traumas. Ele nasce até numa ninhada de todos os animaizinhos ali, mansinhos, e ele tem medo, é arisco, por quê? Ele já teve uma experiência passada. Mas quando a criação atinge o ser animal, seja cavalo, seja burro, seja gato, cão, pássaro, peixe, seja lá o que for, ele já tem consciência, já vai sentir dor, medo, tristeza, já fica com doenças, etc, etc, ok? Então, não pensem que é só quando a gente chegar à fase humana, não. O animal já tem consciência. É uma consciência pequenininha, porque ele tem essas lembranças, essas atitudes, mas não raciocina, né? É instintiva, é uma consciência instintiva. E nós ainda temos instinto também, nós os humanos, aqui nesta terceira dimensão. Então, ele não raciocina, por exemplo, dou essa comida e dou uma outra comida ruim. Ele não raciocina, ele não vai pensar, essa comida está ruim. Ele vai sentir pelo olfato. Essa comida não está boa, não quero essa, eu vou comer a outra, né? O instinto, o olfato. Ele trabalha muito com o olfato, tanto que ele conhece o dono à distância pelo olfato. Ele capta longe o olfato do dono. Por isso que o cachorro fica, meu dono está chegando, meu dono está chegando. E ele aí fica batendo o rabinho antes mesmo de o dono chegar. Isso quando eles são bem tratados. Quando eles são maltratados, o cão vai até se esconder. Então, continuando aqui a explicação, vamos ao primeiro plano, né? As ondas que fluem do primeiro plano da vida, ou seja, desse fator desse fator que o Criador lançou, ele emite ondas, né? Elas são ondas
Mas elas são transportadoras dos fatores divinos. Elas transportam e atraem. Então, posso colocar outra partícula também, no primeiro plano. Pronto. Então, o que é que acontece? Existem várias ondas, né? Elas fluem. Então, o que é que vai acontecendo? Elas vão transportando fatores e atraindo nesses fatores e transportando e espalhando no decorrer de seus percursos. Transportando e espalhando. Vamos para essa outra explicação que já foi explicada. Geometria sagrada, ela explica que no espaço observa-se grandes planos, vou dar o nome de tapetes ou cortinas, né? Com vários fatores iguais, ligados uns aos outros. Vou botar o fator do amor, que é o que eu sei que é o do amor, que é o coração, tá? Isso tudo é preenchido, né? Então, são vários tapetes. Outros fatores pode ser assim. Isso é feminino, tá? Da criação do amor. Isso é o amor. Vou botar agora um fator masculino. Ou assim também. Né? São telas imensas. Então, no primeiro plano, ondas que vão, né, se espalhando, transportando e atraindo. Transportando e atraindo. Porque essa primeira, ela é o amor que é agregadora. O amor agrega. Quando você ama demais uma pessoa, você chega até a ser ciumento, que isso não é bom, isso não é aprovado na espiritualidade, sabe que isso pode dar problemas. Você tem que amar desapegado, que muita gente acha isso difícil. Ou seja, é deixar o outro ser à vontade, viver a vida dele à vontade, não é perguntar onde é que você esteve, onde é que você foi, por que você estava conversando com aquela pessoa. E esse tipo de ciúme não é só entre homem e mulher, casal. Pode ser entre pai, filho, mãe, filho, filha, e mãe, e filha, e pai, e tio, e sobrinho. Tem isso. Impressionante. Nós vemos isso também em animais, que às vezes você vai fazer festinha, ele vem ciúme e zumba, bate no outro, né? Então, o que é que acontece? Para evoluir, a gente tem que dar um bloqueio nisso. Quando sentir ciúmes, não, eu não devo ter. Se ficar provado que realmente você teve motivo de ter ciúme, aí que saiba resolver pacificamente essa situação. Eu costumo dizer, está dando problema a união das pessoas? Ou você mora com algum parente que está dando problema? Então, separa, se manda. Essa é a melhor solução.
vai viver a tua vida. E o outro que deixe, que não pratique o feminicídio, que isto é a maior ignorância que existe, porque a pessoa não quis mais ficar com o marido porque ele bebia, porque ele era drogado, porque ele batia nela e por ciúmes fazia isso, aquilo, ele vai, não deixa ela ser feliz, às vezes ela encontra uma outra pessoa para ser feliz, vai lá propositadamente e mata. Alguns, poucos se suicidam, espero que não se suicide, porque você vai ficar o resto da tua vida pagando na cadeia. É isso que tem que acontecer. Você vai se suicidar, vai ser melhor para você, porque você se suicida, que matou a mulher, você vai direto para os chamados que tem ali no núcleo da Terra, infernos. Você vai receber facadas a todo momento, vai ser pior para você. Ou você vai receber tiros a todo momento, no verdadeiro corpo. Então, é melhor pensar duas vezes. Às vezes, eu não entendo as pessoas. A coisa mais difícil que eu não entendo são as pessoas. Eu vou até fazer um tempo para contar um negócio. Eu tive um problema, um rompimento aqui, e encontrei uma pessoa de uma casa de comércio. E ela, tá passeando. Eu digo, não estou passeando, eu vim lá da fisioterapia, agora vou ali no mercadinho e tal, estou passando por aqui e tal. Aí começamos a conversar. E digo assim, meus joelhos, eu agora estou melhor porque eu descobri um exercício muito bom. Fiz vários tratamentos lá na fisioterapia, mas eu descobri na internet um exercício muito bom que me fortaleceu e eu já fico mais tempo de pé. Quer dizer, maravilha, né? Eu não estava nem conseguindo ficar de pé para fazer uma compra. E como é que é o exercício? Ela estava sentada na cadeira no passeio da rua, em frente à loja, a loja dela, do marido dela e dela. E eu disse assim para a pessoa, olha, eu vou ter que sentar para lhe explicar, porque assim não dá. Mas é assim, é assado? Não, eu tenho que sentar para lhe explicar. Não. Não levantou o bumbum para eu sentar e lhe dar essas informações que ela estava querendo saber naturalmente para fortalecer o joelho dela. Agora eu pergunto, dá para entender as pessoas? Assim como eu estou dando esse exemplo, tem vários exemplos aí. A coisa mais difícil para mim é lidar com o ser humano. Até é mais fácil, por exemplo, eu tenho vários gatos, até é mais fácil, eu já entendo os gatos, eu já entendo quando um não gosta de uma coisa, o outro gosta, eu entendo por que eles fazem isso. Mas o ser humano, até hoje, eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade e receio ou medo de estar em aglomeração. De repente, alguém fala alguma coisa ou se escuta o barulho e vem aquela enchente primitiva que, se a gente não tiver um lugar para ficar, a gente é amassada, como aconteceu na minha primeira viagem, que as pessoas me criaram, me levaram, porque o meu tio que me criou ia ver matar saudade, eu não sei se era matar saudade, quis ir lá no país onde ele nasceu, levou a esposa, me levou, e anunciaram, está chegando perto do cais, está chegando lá no país. E a gente diz assim, como é que sobe lá para o Convés, hein? É muito confuso o navio, a gente se perde no navio. Naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, era navio ainda. Tinha poucos aviões de fazer viagem, não era... E demorava muitas horas. Então, o negócio era navio, demorava uma semana para chegar lá. Já era mais rápido, né? Não era antigamente que demorava meses. Bom, e a gente está procurando ali, e aí a gente desceu uma escada para depois subir uma outra, uma coisa assim. E a gente estava ali, de repente, a gente escuta uns barulhos, parecia uma cavalaria. Quando a gente olha um mundo de gente feito uns cavalos, não estou exagerando isso,
E a minha tia já apavorada, eu digo, não, encosta na parede. Eu, com 21 anos, encosta na parede. Essa experiência de vida só criada dentro de casa. Encosta, encosta, a gente lá encostar na parede. Deixou aquilo tudo sair. Digo, meu Deus. Chegou no cais. A gente está lá. Meu tio, como homem, tratava das coisas, a gente não entendia nada. Então, antigamente, as pessoas levavam aquelas malas de porão, que chamam de arca, né? Pesadas, sem nada já eram pesadas. E ele tinha levado uma, não sei se uma ou duas, com as coisas. Nossa! Os caras que vinham pegar pareciam uns trogloditas. Eu ficava assim, beijo, eu nunca tinha visto aquilo. Olha que em casa tinha violência. Meu tio batia na minha tia e tal, mas perto de, eu já comentei isso, perto de alguns que eu já vi na internet, dos brasileiros, ele era café pequeno. O que ele fazia, que eu achava, era café pequeno. Hein? E aqueles homens, até baixinhos, muito rudes, sabe? Até dar um encontrão. Ai, nossa, pronto. Comecei a ficar esquerda para o ser humano naquela época. Aí comecei já a observar com quem eu estou lidando, com quem está aqui perto de mim. Como o ser humano aqui é primitivo, gente. Tive uma amiga que gostava muito de ver as escolas de samba, mas não no dia, né? Porque aí tinha que pagar, mas os carros, na véspera, na antevéspera, a gente ia. Mas teve um dia que quiseram ficar numa aglomeração ali para ver bloco passar e eu já estava agoniada. O negócio já estava apertando ali. Olha, eu sinceramente não gosto de aglomeração em nada. Quando eu for, se eu for num restaurante, num lugar para comer, mesmo se o restaurante seja um lugar mais modesto, quentinho, se estivesse só meia dúzia de pessoas, eu dou graças a Deus. Agora, se tiver aquela enchente de pessoas, aquelas energias que se cruzam, horrível, a sensação é horrível, e aquele bum, 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 que lá fora já tive em restaurantes repletos de gente e não tinha essa balbúrdia, sabe? Que a gente quer falar com a outra pessoa, nem escuta, né? Todo mundo falando baixinho, baixinho, todo mundo ouvindo, só ali naquela mesa, mas aqui é uma... No Rio de Janeiro, estou falando no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados, horrível, horrível. Mas lá também, aglomeração, tive uma experiência horrível lá também, de aglomeração. Aglomeração de povo é preocupante, muito preocupante. É igual, eu vou dar uma comparação, veja só. O gato é assim, como o gato parece que tem uma mente coletiva, não sei. Se tiver ali um montinho de gatos, uns 3, 4, 5, 6 por ali, ou mais. Um gato se assusta, ou por um barulho, ou por um bichinho que ele vê, ele corre, tem medo daquela mosca, daquela coisa, que tem gato que tem medo de mosca, né? Impressionante. Ele aí, pamba, dá um pinote e corre. Os outros não sabem nem o que é que está acontecendo. Aí sai da frente, porque aqueles gatos todos disparam, fogem, o outro vai na frente, todo mundo vai atrás, feito uns desesperados, uns selvagens, e vai todo mundo. Até eu às vezes até acho engraçado, tenho vontade de rir mesmo, porque eles nem sabem por que estão fugindo. Então, eu vou comparar a aglomeração de um povo, de pessoas, com essas atitudes do animal. Deve ser igual em cachorro, também deve acontecer, eu não sei. Eu sei que gato acontece isso, quando um se assusta, o outro vai atrás, né? É muito engraçado até. Então, como eu estava falando, esses fatores são transportadores. Então, eu estava explicando a telinha, onde tem vários fatores, de diversos formatos, diversas qualidades,
e diversas qualificações, e com diversas funções. E, se não me engano, numa outra explicação, que é de um outro livro. Então, eles estão aqui, né, aqueles fatores, e aqui está se formando algo, ele sai daqui, vem para cá, faz o que tem que fazer, depois ele volta para lá. Se não me engano, eu também vi essa explicação, que não é nesse livro, não. Bom, então, vamos lá. Então, vamos colocar a partícula, o fator, né? Como queira, o fator, que é a partícula divina. E cada onda tem uma forma ou comprimento de onda. Uma forma. Então, vamos lá. Uma onda que a gente geralmente fala assim. Essa onda é assim. Agora, a outra pode ser assim. E pode essa ser mais comprida, essa mais curta. E essa pode ser assim. Tem várias ondas. Vou colocar mais uma, porque são 4. Pronto. Então, cada uma tem uma forma e um comprimento. Cadê a varinha? Mais comprida, mais curta e curtinha. Então, o magnetismo da onda, ela vai atrair um só tipo de fator. Veja bem, este fator emite ondas e esta onda atrairá um tipo de fator específico, conforme o magnetismo dela. Esse magnetismo de cada onda é que vai atrair um certo tipo de fator. Então, aleatoriamente, eu vou dar um exemplo do fator que tem esse formato, ó. Pronto. Essa vai esse formato aqui, tá dando para ver? Esse, assim, esse, assim, tá atraindo, tá atraindo. E vamos dizer, e a parte que lhe cabe, né? E a parte que lhe cabe. Veja só. Agora a gente tem que isolar o fator. Eles não estão ligados. Essas ondas não estão ligadas. Essa onda não está ligada a essa, ligada, ela vem do fator, ok? Então, vamos lá para entender melhor isso aqui. Fator. Ele emite, né? Mas não está ligado. Então, eu vou tirar isso, ó. Não está ligado. Então, como se ondas, como se fossem raios, né? Então, cada uma onda dessas, então, ela atrai. Por quê? Porque o fator, agora eu vou apagar, guardem isso na memória aí, eu vou apagar, tá? Porque cada fator, aquele fator que eu mostrei com as devidas ondas, é dividido em 4 partes. Por isso que eu botei 4 ondas, tá? Em 4 partes. Então, a gente pode fazer isso. Aqui vem uma onda, outra, né? 4 partes. Eles agora estão explicando mais pormenorizado, né? Deixa eu ver.
4 tipos de ondas transportadoras. Então, essa onda vai transportar o que está aqui, essa outra vai transportar o que está aqui, essa transporta o que está aqui, e essa a mesma coisa. Cada parte é diferente, cada magnetismo dela, cada onda magnética que é irradiada pelo fator é diferente dessa, e ela vai atrair outros fatores. Então, nós temos 7 fatores aqui na criação, né? Que são os tronos, né? 7 tronos, que são as 7 divindades, ou logos, ou orixás, é a mesma coisa. Então, nós temos 7 aqui neste planeta. 7 divindades, e nós podemos representar pelas 7 cores do arco-íris, porque eles têm cores, tá? As nossas energias têm cores. Os extraterrestres explicam até isso. Nós temos cores. Aqui são 7. Então, são 7 fatores, os quais cada um tem 4 partes neles, ou seja, 4 partes no primeiro fator, no primeiro trono. No primeiro trono temos 4 partes que emitem 4 fatores. No segundo plano de vida, nós temos no fator dividido por 4, podemos dizer 4 ondas ou 4 fatores diferentes, etc, etc, etc. Veja a diversificação deles. Então, que fazem o total, a soma disso tudo, de cada um ter 4, a soma são 28. É matemática pura, né? Bem grandão aí. Caramba, bonitinho. 28 tipos de ondas, 28 tipos de ondas fatorais. 28 tipos de ondas fatorais. Porque cada fator tem 4 divisões. 4 divisões com 4 ondas diferentes umas das outras. E por que 28 tipos de ondas fatorais? Por que esse nome? Porque vem do fator. Essas ondas vêm dos fatores que cada fator tem. São 4 ondas diferentes em cada fator. Se fosse átomo, seriam 4 mais 4 átomos diferentes no átomo, ou 4 elétrons diferentes, né? Fazendo essa comparação absurda, mas para quem não entendeu, para entender, né? Então, temos 28 tipos de ondas fatorais. Então, vamos retornar às 4 partes do fator. Vamos lá.
Então, nós temos 2 positivos e 2 negativos. Eu não sei se é aqui ou aqui, eu estou colocando aleatoriamente. Então, dentro dessas 4 ondas, dentro desse fator, cada um deles, né? Cada um deles é formado com 2 ondas positivas e com 2 ondas negativas. As ondas positivas são uma masculina e uma feminina. Vou pegar o giz, porque esse aqui... Ah, tem outro pedacinho aqui. Uma masculina e feminina. Toda onda, são 2 ondas positivas que tem cada fator. Em cada 7 fatores, em cada 7 tronos, em cada 7 divindades. E são divididas em 4, tendo 2 positivas, e as positivas se subdividem em uma masculina e feminina, a outra masculina e feminina. As negativas também se subdividem em masculina e feminina. Então, vamos repetir de novo. Cada fator tem 4 subdivisões que emitem, cada uma delas, uma onda diferente, com magnetismo, eletromagnetismo, a qual vai transportar ondas e atrair outras para ir formando, né, a criação. E cada subdivisão, duas subdivisões deste fator são positivas e o outro lado negativo. E cada uma delas é masculina e feminina, masculina e feminina, masculina e feminina, masculina e feminina. Tanto a negativa como a positiva. Positiva, negativa. São divididos. Tudo é dual, né? Tudo é dual. Conforme a casa que o sinal está positivo ou negativo, vai assumindo esses significados que eu vou ler agora direto para vocês, porque é muita coisa para escrever, tá? Então, cada um deles vai assumindo o seguinte. Eu apago para depois não dar confusão para a próxima, né? Explicação. Então, vamos lá, peraí. Temos um recurso que facilita a leitura de um fator, pois conforme a casa que o sinal ocupa, vai assumindo esses significados. Primeiro, positivo masculino, negativo feminino. Segundo, positivo. Segundo, negativo. Terceiro, positivo, passivo. Negativo, terceiro, negativo, ativo. Quarto, positivo, irradiante. 4, absorvente. Olha só, eu vou dar um jeitinho aqui e colocar para vocês e ficar segurando o livro, para se vocês quiserem
querem. É isso aqui, ó. É só deixar o coisa parado para vocês anotarem. Aí fica assim, tá? É só parar o vídeo, colocar na posição certa o vídeo e aí vocês vão escrevendo para quem quiser escrever, porque muita gente não tem a ideia de parar o vídeo. Era assim que eu estudava, nas minhas pesquisas, certos vídeos que eu via, ia anotando. Dá um trabalho? Dá, claro. Bom, vou retirar. Aí eles fazem outras leituras, que eu vou botar agora. Ó. Olha só quanta coisa. Só para vocês terem uma ideia. Ok. Então a ordem é gênero, polaridade magnética, fluidez ou tipo de onda e irradiação ou tipo de magnetismo. Gênero, porque tudo na criação divina obedece à dupla criação. Tudo está dividido em macho e fêmea, ou masculino e feminino. Polaridade. Tudo na criação obedece à polaridade positiva ou universal, e negativa ou cósmica. Então, veja bem. A polaridade positiva, né? Sinalzinho de mais, né? É universal e a negativa é cósmica. A irradiação, ou tipo de magnetismo, que é a irradiação. Tudo na criação obedece aos tipos de ondas, já que umas são classificadas como ondas passivas ou ativas. Ondas passivas ou ativas. E o magnetismo? Tanto pode ser absorvente quanto irradiante. Então, vamos dar um exemplo de magnetismo. Vou escrever aqui, vou pegar um giz novo. Magnetismo. Então, vamos lá entender mais isso aqui. O magnetismo ele pode ser absorvente ou irradiante. Irradiante, magnetismo da onda, tá? Mas ele pode ser absorvente, absorver aquele fator, aquela onda, outra onda, que está, um exemplo, ele pode estar prejudicando aquela futura criação, aquilo que está se formando, então ele vai e absorve. Mas ele também pode absorver para se autoalimentar, que é o caso do nosso Sol. Nós somos alimento do nosso Sol, nós somos alimento, os tronos de Deus irradia. Nós também irradiamos, mas também absorvemos o Sol. Tudo tem dualidade. Vou ver se eu explico melhor aqui.
Existem seres, isso aconteceu até comigo, que eu não acreditava, hein? Existem seres humanos, seres encarnados, que eles absorvem a energia da pessoa para se manter mais, né? E a outra vai definhando. Isso aconteceu comigo com uma amizade que só depois de 5 anos é que eu dei conta. Eu envelheci rapidamente. Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca aparentava a idade. E de repente eu fiquei aparentando ser mais velha do que minha irmã, que era mais velha. Então, aí caí fora, né, da amizade. Então, existem pessoas, umas dão conta, fazem propositadamente para se alimentar, outras não dão conta e estão absorvendo a energia delas. No caso dos magos negros, dos seres extraterrestres da não-luz, eles também absorvem energias, são as energias do mal, né? Que os seres ainda muito primitivos, que não querem evoluir, não interessa, então eles jogam energia negativa do mal. Aí do mal, esse negativo que eu estou falando é do mal, porque esses negativos aí de fatores não é do mal, hein? Veja bem. Então, fica no ar e eles absorvem, gostam. Tem seres que ficam perto dos bêbados lá dos botecos, bebendo cerveja. Tá lá a garrafinha, 3, 4 garrafas. E eles estão ali absorvendo do cara que está bebendo aquele gosto, né, da bebida. Tá tirando dele, tira às vezes da boca mesmo. Fica assim, absorvendo. Tá? Então, o que acontece na criação, no magnetismo eletromagnético, acontece com os seres humanos, tá? E não humanos, encarnados e desencarnados. No cemitério, está assim, de espíritos se alimentando ainda vestígios daquele corpo morto lá. E alguns ficam se alimentando de pessoas que ficam pregadas lá pelo cordão de prata, pregados no caixão, no corpo. Ficam se alimentando daquela pessoa que fica ali. E elas sofrem. Não tiveram a evolução suficiente para se despregar do corpo, não quiseram, não ligaram, disseram que não interessava e aí pronto. Não é todo mundo, hein, gente? Só em alguns casos. Então, vamos lá. Então, o magnetismo tem os absorventes e os irradiantes. O ser humano tem magnetismo. Já viu essas pessoas que quando chega no recinto, todo mundo fica tudo alvoroçado? Ah, fulano chegou. Porque ela tem um magnetismo tão forte que ela atrai aquelas pessoas. A outra que tem um magnetismo, todos nós temos, mas tem um magnetismo tão fraco, tadinha, ela entra e o pessoal nem vê, e ela fica ali toda a vida. Oi, moça, eu queria... Oi, moça. Ninguém dá conta. Passam por invisíveis. Às vezes a pessoa quer entrar na conversa e não consegue. Ela não... Parece que não existe, porque ela não tem aquele magnetismo forte, né? Então, uma onda fatoral pode ser negativa e passiva, mas ser irradiante, pois ela transporta uma parte de um fator. Veja bem, ela pode ser negativa e passiva, mas irradiante, pois ela transporta uma parte de um fator que é negativo. E não altera o meio onde passa, pois o meio só absorverá dela do que precisar, deixando que o resto siga adiante. Não é jogado fora. A onda passou, outro, ó, vem cá, eu estou precisando, tá? O resto ficou.
e ela segue o caminho. Não é como a gente, não serve e joga no lixo, né? Não é assim. E se ela é tida como irradiante, é porque ela se multiplica nos 7 graus magnéticos existentes dentro de um mesmo plano da vida. É aqueles 7, eu já expliquei, né, em outros vídeos, onde cada grau é uma faixa vibratória específica destinada ao amadurecimento dos seres que vivem dentro de um mesmo plano da vida. É aquela... Vou fazer aqui. Na horizontal, cada horizontal tem mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já está também. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem na vertical e para na horizontal. E depois segue aqui e vai para outro. Mas se a onda for classificada como absorvente, ela só se multiplica em 1 grau magnético e limita-se à faixa vibratória por onde ela flui. Enfim, há toda uma ciência sobre os magnetismos e nosso comentário é limitado. Ou seja, tem muito mais coisas que isso. Não comportando sua abertura total ao plano material da vida, todo influenciado por ondas magnéticas. Uma onda fatoral só transporta os fatores do Criador, que seu magnetismo atrai, levando-os para lugares onde estejam em falta. Mas, quando uma onda fatoral passa por um campo polo-magnético, ela é magnetizada e adquire uma nova função, passa a gerar o fator que antes só transportava. Uma onda fatoral magnetizada gera, mas não irradia. Quando ela é magnetizada, ela gera, mas não irradia, sobrecarregando-se de tal forma que as ondas eletromagnéticas as atraem e as incorporam aos seus fluxos, absorvendo os fatores gerados por elas, que são fundidos com outros fatores, dando origem às essências. Isso acontece quando está se formando aquele serzinho pequititinho, né? Que não tem consciência, não tem nada, que vai ter uma das essências, dando origem às essências espalhadas por esses fluxos eletromagnéticos. Então, ele vai escolher uma das essências, tá? Quando essas ondas fatorais magnetizadas passam por polos eletromagnéticos, eletrizam-se e passam a absorver outras ondas fatorais magnéticas e a gerar essências, as quais vão acumulando até que se transmutam em ondas, aí se modificam e ficam ondas eletromagnéticas, multiplicando a onda eletromagnética que havia incorporado e conduzido até um polo eletromagnético, porque tudo se multiplica, tudo se repete. Pelo que comentamos, dá para ter uma ideia do processo multiplicativo das ondas que circulam pela criação divina em seus muitos planos da vida, as quais comentaremos a seguir, que ficará para a próxima. Então, como eles dizem, tudo se multiplica. Por exemplo, veio uma horizontal, aí veio essas ondas, e elas se multiplicou aqui. Mas uma é diferente da outra, uma é diferente da outra. Mas se multiplica, se multiplica. Os fatores se multiplicam. Foi ensinado quase no início dos vídeos em que uma partícula, um fator, ele se multiplica em 2, ou se divide em 2. Esse aqui vai dar mais outro, e por assim diante. E na matéria é a mesma coisa. Nós, os humanos,
nos multiplicamos, né? A mulher tem os filhos, isso é uma multiplicação do ser humano. Nos animais, a fêmea multiplica os animais, dá 4 filhotes, 5 filhotes, depende do animal. Um dá 1, outro dá 2, outro dá 3, outro dá meia dúzia. Sempre se multiplica. A criação não para. O Criador, ele não para de criar. Ele está lá no primeiro universo. Ele é um ser, vamos dizer, um ser. Ela é uma luz, andrógeno, masculino e feminino. É o Pai que Jesus Cristo falava. Ó Pai, meu reino não é daqui, né? Não. E o meu pai, que ele falava aquelas coisas lá. E lá está um ser andrógeno, o qual, quando o Cristo, o Jesus Cristo, precisa, ele vai lá nesse primeiro universo se comunicar com esse ser. Ele é masculino e feminino. O universo é o que? É composto de planetas, galáxias, estrelas. Então, o Criador fez o primeiro universo. Depois deve ter enjoado de estar lá só no primeiro universo com os seres que ele criou lá, né? Porque ele não sabe como surgiu. Não adianta querer saber como o Criador surgiu. Os próprios seres que têm trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões de anos lá noutras dimensões, eles já disseram, não sabemos. É um mistério. Nem o próprio Criador sabe como ele existe. Mas aí ele fez o segundo universo. Depois do segundo universo, fez o terceiro universo. Até chegarmos ao sétimo. A Masófia, que é um estudo extraterrestre, informações que extraterrestres dão para eles, não sei se são extraterrestres lá, eu acho que é de Sírios, não tenho muita certeza, mas acho que é, né? Sei lá. Acho que é de Sírios, sim. Que dão informações a esse grupo intitulado Amazófia ou Amazofia. Eles dizem, esses extraterrestres, que cada universo tem um casal, que é um feminino e um masculino. Ele fala casal para ser mais fácil, mas no meu entender é uma forma de luz feminina e masculina, como é no primeiro universo. Quer dizer, ele se desdobrou. O Cristo ensina lá nas cartas de Cristo. Deus, Criador, ele se individualizou. Por isso que tem o masculino e feminino. Ele aqui, ele continua sendo masculino e feminino, mas depois ele quis se individualizar. Então, já no segundo universo, tem um casal, um masculino e um feminino, tá? Aqui no segundo. O terceiro, quarto, etc. Mas não existe só 7 universos, tem muito mais que isso, porque a criação não para e é necessário construir outros universos, né? Porque a partícula do Criador, o Criador que está aqui, e ele emite através dos seus tronos, que, vamos lá, retroceder. Ele faz constrói o Sol, né? O Sol. O Sol é que cria os tronos. Então, onde fica essa parte, esse casal? Pode ser que esse casal que tenha, dizemos que foi o Criador que fez o Sol, claro. Mas o casal que ele
construiu, que se individualizou, eu creio que é uma luz com o lado masculino e o lado feminino, e sendo positivo e negativo, cada um deles, né? E que eles, então, fazem o que o Criador quer, porque ele quis se individualizar, mas precisa fazer outros universos, porque não para a criação. Então, eles podem ter feito o Sol, que também é um espírito, ou o Sol pode ser criado pelos fatores do Criador. Tem muito mistério aí, a gente não consegue unir as coisas, porque eles não dizem tudo para a gente. E como eles não dizem tudo, a gente então começa a tentar, pelo raciocínio, né, a ligar. Porque os extraterrestres, eles têm uma maneira diferente de explicar daqueles que se dizem... Todos são extraterrestres que não moram aqui, né? Mas aqueles, por exemplo, que vivem em Aruanda, colônias espirituais ou certas dimensões, têm uma maneira diferente de explicar do que os extraterrestres que estão bem mais acima de nós, os da luz, né? Porque existem os extraterrestres da não-luz e existem os extraterrestres da luz. Os da não-luz são os que têm nos monitorado aqui durante esses anos, desde a época do incidente solar, que eles nos monitoram. Então, o Criador, ele é masculino e feminino, ele se individualizou. Pronto, ficou 2. Ele se dividiu em 2. É isso que está lá nas cartas de Cristo. E a gente aí vai juntando, né? Os pedacinhos. Isso aí já fica meio caminho andado para aqueles que tiverem a sorte de irem para um lugar melhor, uma dimensão melhor, e que queiram continuar os estudos, aí eles já vão ter o direito, se entenderem essas coisas, né? Eles já vão ter o direito de aprofundar mais esse estudo, né? Porque algumas pessoas ficam chocadas, né? Por causa de certas revelações, porque alguns acham que Deus é assim, tá? Que é uma figura humana. Isso não é não, gente, não é. Ele pode se autotransformar numa figura humana, aparecer para alguém e dizer, eu sou Deus. Mas também um ser das trevas pode fazer isso, evoluído. Um ser das trevas evoluído, com essa capacidade de evolução, pode se apresentar como Deus, como já aconteceu em épocas passadas. E um ser de luz também pode se apresentar como sendo um Deus para dar informações benévolas para a evolução da pessoa. A coisa do outro lado é muito diferente do que do nosso lado material. Então, pode acontecer essas coisas que eu estou falando, né? Então, a pessoa que se interessar em entender, ouvir é uma coisa, ler é outra, mas compreender é outra. Me chamou a atenção um vídeo que eu assisti que ele disse: vocês podem estudar, podem ler, podem estudar, mas tem que compreender. É isso mesmo. Na medida que a pessoa compreende, ela passa a expandir mais a mente, né? A inteligência vai desenvolvendo. E não tenham vergonha de não entender. Se vocês estiverem assistindo alguma palestra presencial e fizeram alguma pergunta, alguém ri, né? Porque aqui, não sei, brasileiro gosta muito de debochar dos outros. Quando ele não sabe, não sei, é uma ignorância isso. A pessoa está perguntando, precisa de esclarecimento, né? E o outro que está lá na palestra tem obrigação, ou o professor tem obrigação
de explicar. Eu, no primeiro canal, eu respondia as perguntas, e às vezes tinha perguntas assim, tão bobas, né? Mas eu respondia. Só não respondia, acho que o YouTube não me avisava, que mais tarde eu comecei a ver que o YouTube, às vezes, não passava as perguntas para mim. E eu não sabia, né? Mas eu respondia. Mas como me dá muito trabalho e põe muita coisa negativa nos meus vídeos para os da não luz que ficam querendo atrapalhar o trabalho de luz, eu não deixo em aberto os comentários destes vídeos aí. Só nas palestras, porque aqui eu não deixo. Nas palestras eu deixo à vontade. Se na palestra tiver alguma pergunta, eu respondo se o YouTube me comunicar. Mas um dia vão fazer perguntas, eu não vou poder me responder, porque aí eu já morri, né? Também tem isso, né? Aí eu já morri. Então, senhores, só isso. Próximo vídeo é a continuidade, tá? Desse assunto. Eu acho que agora tá muito interessante, porque eles estão explicando assim melhor, né? Mais mastigadinho. Porque aí você diz fator, aí a gente, fator é uma luzinha que pulsa pequenininha, e ele está ali pulsando, mas não sabia que era dividido em 4 lá dentro. Era dividido, né? No esoterismo nós vemos muito um círculo assim dividido, que eu não sei nem o que é aquilo, mas quem sabe se é esse conhecimento, né? E sobre isso. Porque conforme os anos vão passando, o conhecimento vai se perdendo. Vai se perdendo, vai se modificando. Por exemplo, se tivesse alguém traduzindo aqui o meu vídeo, certamente iria modificar um pouco, iria colocar outras palavras e que dariam outra interpretação. Porque na hora de traduzir, às vezes a pessoa bota umas palavras que ela acha que aquela palavra é mais adequada e acaba dando outra interpretação ao texto. Então, senhores, fico por aqui. Hoje é 31? Não, é dia... 30, ainda é julho. Hoje é dia 30 de julho do ano de 2023, tá? Então, até o próximo vídeo.